pelos meus inscritos, pelas pessoas que me seguem no Facebook. Hoje eu vou falar a minha interpretação sobre os fatos políticos que estão ocorrendo no Brasil. Para deixar vocês meio que em sincronia com o meu pensamento, eu vou pôr um vídeo aqui de um professor que eu conheci na minha vida acadêmica, chamado Rodolfo. Ele faz parte de um grupo que tem um canal chamado HO. Eu vou deixar aqui o link para vocês. E eu vou usar a definição dele de democracia, que é o que eu acredito que seja democracia. Então, o vídeo de hoje vai começar com um vídeo de já 5 minutos explicando o que é democracia e depois disso eu vou explicar a minha interpretação sobre os fatos. Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo longo porque, não é fácil falar de política no Brasil, Então, vamos lá. Então, vai aí o vídeo do Rodolfo sobre o que é democracia. Fala pessoal, tudo bem? Aproveitando o contexto desse final de semana, vamos falar um pouquinho sobre democracia. Democracia não é exclusivamente a vontade da maioria. Quando temos um processo no qual a vontade da maioria se impõe de forma irrefutável sobre uma minoria, o que temos é um processo chamado ditadura da maioria. Democracia é muito mais complexo do que isso. A democracia é o único sistema político que permite a existência de discordância de ideias, aquilo que chamamos de dissenso. É na democracia que existe a possibilidade da expressão de uma opinião contrária a, por exemplo, aqueles que estão no poder, ao governo e assim por diante. Peguemos exemplos históricos. Se voltarmos para o Egito Antigo, se eu discordasse de um faraó, a pena era a morte. Se voltarmos para a Idade Média e eu discordasse da Igreja Católica Apostólica Medieval, eu seria um herege e a pena a morte. No absolutismo, se eu discordo de um rei como Luís XIV, a pena é a morte, e assim por diante. Ou seja, em regimes autoritários não há possibilidade de discordância das ideias da maioria. É na democracia que nasce a possibilidade da minoria se manifestar, dela colocar a sua opinião e dessa opinião ser ouvida, ou, para usarmos um termo fundamental à democracia, é na democracia que, através do dissenso, da discordância de ideias, praticamos uma virtude chamada tolerância. E o que é tolerância? Tolerância é se expor a opiniões divergentes, é se expor ao diferente e entender que uma opinião diversa da minha tem local de existência, tem o direito de existir, de se manifestar. Ou seja, a partir do dissenso que a democracia permite, praticamos uma virtude chamada tolerância. Não confunda tolerância com gosto. Então se eu sou tolerante, eu tenho que gostar de tudo. Não necessariamente. A tolerância quer dizer que mesmo aquilo que você não gosta, aquilo que você não concorda, tem o direito de existir, tem o direito de se manifestar. Então tolerância é resistir à tendência de liquidar, de impedir que aquilo com o qual não concordamos exista. Portanto, a partir do dissenso, exercemos a tolerância. Perceba que a tolerância permite, então, a existência do diálogo. E o que significa diálogo? Através da divergência, das diferenças, tentamos, respeitando sempre o direito do outro em se manifestar, tentamos chegar num consenso, sendo o consenso um produto da tolerância. Me exponho àquilo que eu não concordo, exponho também as minhas ideias e sempre respeitando o direito do outro em falar e se expor, tentamos chegar num consenso. Portanto, na democracia, o consenso sempre se dá no final, ele sempre se dá a posteriori, nunca a priori. Este é um dos maiores equívocos sobre a interpretação da democracia que eu vejo acontecendo hoje. Então, pessoas que têm opiniões distintas não se toleram, se enfrentam, elas não debatem, elas entram em um combate, elas não praticam a tolerância, elas praticam a intolerância. Ora, isto não é democracia. Ir às ruas e manifestar a sua opinião é um direito democrático. Não concordar com a opinião que você está manifestando nas ruas também é um direito democrático. Agredir, ser violento, negar o outro peremptoriamente, isso não é democracia, isso é intolerância, isso é autoritarismo. Portanto, só para recapitular, a democracia é o único sistema que permite a existência do dissenso, da discordância de opiniões.
A partir disso, exercemos a tolerância, ou seja, entendemos que mesmo opiniões contrárias às nossas têm o direito de existir. Através da exposição àquilo que não concordamos, nós tendemos a entrar em um diálogo e nesse diálogo tendemos a chegar num produto chamado consenso. Caso o consenso não seja possível, tentaremos chegar no mais próximo disso, mas nunca negando a existência das minorias, nunca negando a possibilidade de mudança e nunca negando a possibilidade de que a minha opinião não é a única. Portanto, o outro não é portador da mentira, o outro é portador de uma opinião diferente da minha. Portanto, é complicado exercer a democracia num contexto de intolerância como nós vemos hoje, correto? Perceba que nesta fala não houve nenhum posicionamento político, não estou falando bem do partido A, B ou C. Ao mesmo tempo, essa fala foi completamente política, porque política não é única e exclusivamente se filiar a um partido e a uma visão política e defendê-la com unhas e dentes como se não pudesse existir qualquer outra opção. Fazer política é a partir de valores, a partir de ideias, a partir daquilo que eu concordo, que você concorda, entender que o outro também pode ter outra opinião, pode discordar, e a democracia permite essa discordância. Não há espaço na democracia para a intolerância. Fica aí, então, um bate-papo rapidinho, 5 minutinhos aqui, esperando que isso jogue um pouco mais de luz e não de lenha na fogueira deste cenário altamente intolerante que passamos aqui, principalmente nos últimos dias. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu tenho que fazer um parênteses aqui. Esse vídeo do professor Rodolfo foi antes da votação sobre impeachment. Ele estava falando de um cenário das manifestações pró e contra impeachment. Muito obrigado, professor Rodolfo, por me deixar utilizar do seu vídeo, né? Eu vou deixar aqui o link dele novamente para vocês clicarem no site dele, do grupo dele. O link dele vai estar na descrição. E é isso aí, galera. Democracia é muito complicado, entendeu? A democracia no Brasil é uma democracia muito jovem, então é mais complicado ainda porque as pessoas não estão habituadas com a democracia. Pessoas que estão vivas hoje em dia viveram em épocas, quando na sua infância, que não era democrático, entendeu? E quando não era democrático, existia patamares. Tinha gente que estava no poder e quem não estava no poder. E quando você está num regime não democrático, é totalmente diferente a vivência de quem está no poder e de quem não está no poder, entendeu? No Brasil teve a ditadura militar. Eu não vou entrar nesse assunto sobre a ditadura, porque esse não é o objetivo do vídeo, certo? Então vamos lá. Como temos pessoas que viveram a época não democrática do Brasil, com a democracia elas não sabem lidar muito bem com isso. Elas não sabem entender de fato o que é democracia. Por exemplo, eu nasci na democracia. Então para mim, democracia é natural. Entendeu? E desde o começo minha família me ensinou sobre democracia e a tolerância. Tolerância, que é a palavra que o Rodolfo fala e que eu sempre repito. Tolerância é muito importante na democracia porque você tem que entender que o outro é diferente de você. Mesmo que a coisa seja mais absurda. Por exemplo, a democracia permite que exista partidos comunistas. Entendeu? Dentro do capitalismo, entendeu? A democracia permite isso. A democracia permite que você consiga criar uma chapa absurda de política que volte, por exemplo, para a monarquia, que volte para o absolutismo, que volte para qualquer parte da história que você quiser, desde que seja um processo democrático. Voltando para o cenário brasileiro, no cenário brasileiro de política a coisa está meio extrema, porque temos muitas pessoas acreditando que a democracia é a ditadura da maioria. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas defendendo, como ele fala, com unhas e dentes, o seu partido, o seu time de futebol, ou acusando o outro time da pessoa, independente do jogador. Aí temos as figuras políticas. Figuras políticas que é a presidenta Dilma, como ela gosta de ser chamada, eu gosto de falar presidente Dilma, né? Temos a presidente Dilma, que estava no poder. Ela em si é o PT? Não. Ela representa o PT? Sim, ela representa o PT. Ela é do Partido dos Trabalhadores. Tá, certo, legal. O PT é um partido corrupto? Sim, temos muitos corruptos. Agora, para você ser do PT, você tem que ser corrupto? Não. Se você é do PT, quer dizer que você é corrupto? Não. Porque, independente de ser do PT, do PSDB, PMDB, PSOL ou qualquer outra coisa do gênero, existem corruptos no Brasil.
Então, a figura Dilma, ela representa o PT? Representa. Você então concorda com o impeachment? Não, não concordo com o impeachment. Pô, então você é pró-Dilma? Não, eu não acho que ela seja a melhor figura para presidir o país. Né? Pô, mas como assim? Você é pró e contra? Eu sou totalmente contra o processo de impeachment pela seguinte forma. O movimento pró-impeachment, ele é regido por pessoas que eu não concordo. Não é só porque eu não gosto da Dilma que eu vou concordar com quem também não gosta. Aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo não funciona pra mim. Entendeu? O inimigo do meu inimigo é o inimigo do meu inimigo. Não é meu amigo. Eu não vou concordar com ele. Não tem essa. Agora, mas porque eu quero tirar a Dilma, eu vou concordar com os outros? Não, cara. Cara, isso tá errado. Aquela história, eu não sei se é exatamente isso, mas lembra daquela história de Atenas e Esparta e tinha o Império Persa? Entendeu? O Império Persa queria invadir a Grécia, só que não estava conseguindo. Aí o Império Persa combinou com os espartanos de falar assim: deixa eu entrar pra pegar Atenas. Aí os espartanos falaram: não, beleza, pode ir lá. Deixou os caras passar. Aí foi lá e destruíram Atenas. Aí depois os persas falaram o quê? Ei, legal, agora a gente já tá aqui dentro. A gente vai destruir quem agora? Esparta. Ei, pum, pum. Se lascou, né, meu irmão? Então é exatamente isso que está acontecendo no cenário brasileiro. Vocês estão permitindo que os persas entrem como se você fosse os espartanos legais. Tipo, estamos deixando, os caras vão se dar mal, se dar mal. Meu, quem vai se dar mal vai ser a gente. Pra você que não sabe muito de história, não gosta muito de história, imagina o seguinte. O que está acontecendo na política brasileira é um grande pedra, papel e tesoura. Você sabe o que é pedra, papel e tesoura, né? Pedra ganha de tesoura, tesoura ganha de papel e papel ganha de pedra, certo? Temos lá uma grande pedra no poder, né? Aí temos os políticos pró-impeachment, que é a tesoura. E chega pra você papel e fala assim: olha, vamos fazer aí um movimento aí, né, pra tirar a pedra. Porra, mano, você é o povo, você é o povo brasileiro, fazendo um grande papel. Aí, né, vai lá e derruba ele, mano. Vamos derrubar junto, vamos junto, nós dois contra eles. Os políticos sabem que sozinho eles não vão conseguir. Aí vai lá, o povo se mobiliza e tudo mais, usa isso junto com o Senado e o pessoal da Câmara, né, que são todos corruptos, que também estão ali, papéis corruptos, querendo pôr lá na Dilma e ganha da Dilma. Aí sobra, tamo lá. Aí o que aconteceu com o pessoal corrupto, que é a tesoura? Você tá lá o papel, achando que tá fazendo um papel justo, o grande papel da sociedade, papel da democracia, eles vão lá e cortam você fora, meu irmão. É isso que vai acontecer no Brasil. O pessoal contra o impeachment é a pedra, né? E estão usando toda a massa como folha, como um grande papel de trouxa. Vão lá e ganham da pedra, derrubam, fazem o impeachment, depois vem o pessoal corrupto que é tesoura e corta você fora. Eu sou totalmente contra o impeachment justamente por isso, entendeu? Então é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Agora, por que o impeachment está sendo muito forte no Brasil? Eu vou colocar aqui algumas imagens que vocês provavelmente já viram, mas que vocês não estão associando ao processo de impeachment. Primeiramente, a gente tem que voltar lá para as eleições de 2014. O que aconteceu nas eleições de 2014? Segundo turno, Aécio e Dilma. Meu Deus, eu lembro desse dia. Que coisa horrível. A gente tinha que votar entre Aécio e Dilma. Ou votar branco, que seja qualquer um dos dois, ou votar nulo, que simplesmente você não quer participar da eleição, que seria a mesma coisa que você faltar, não votar, só que você deixa de pagar a multa por não estar votando. Você não tem opção de voto de protesto no Brasil. Você não tem como falar assim, não quero nenhum desses dois. Por exemplo, se você votasse nulo, tem lugares que aceitam o nulo como nenhum dos dois e conta o voto nulo. No Brasil não tem isso. No Brasil, o voto nulo, ele é simplesmente não me interessa por política. Então, voltando. Em 2014, o que aconteceu? Você provavelmente já viu essa imagem aqui, ó. Pá! Essa imagem muito legal falando do Brasil em relação a quantos votaram na Dilma e quantos votaram no Aécio. Né? Pô, legal, né? 48,36 pessoas votaram no Aécio e 51,64 na Dilma. Legal, então quer dizer que a Dilma ganhou, né? Tá aí meio que dividido. Eu não gosto daquele gráfico que mostra extremamente vermelho, extremamente azul, porque isso não condiz com a realidade. Eu acho que essa escala ponderada aí, feito pelo Thomas Victor, é a melhor, né? Agora temos essa daqui, essa foto aqui, pronto. Essa foto aqui explica tudo que contextualiza legal o que acontece
para chegar no processo do impeachment. Pô, então é a mesma coisa. Tá falando da Dilma e do Aécio. Não. Tem uma informação a mais nessa foto que faz você entender por que surgiu o processo do impeachment. Bem, vamos lá. Votos apurados. 112 milhões 682 mil. Certo? Válidos apenas 93%, ou seja, são os votos que contaram, né? Seja que foram para Dilma ou para o Aécio. Certo? Aí temos lá os votos em branco, né, que soma quase 2 milhões, 1 milhão e 921 mil e blá blá blá, né, que é bastante gente, 1 milhão de pessoas falaram tanto faz. Aí temos os votos nulos. Os votos nulos somam 5 milhões 219 mil votos. Ou seja, é voto pra boné. Gente, a gente sabe que muita gente vota nulo como voto de protesto. E temos as abstenções, que a pessoa fala assim, não, mano, isso aqui é uma palhaçada gigantesca, não vou nem perder meu tempo votando. 30 milhões 137 mil 317 pessoas não foram votar. Tá. É gente pra boné. É muita gente. É muita gente. Muita gente não foi na urna. Por quê? Muita gente é morador de rua, não tem um RG, muita gente tá fora do Brasil. Muita gente está no hospital, está passando mal. E muita gente não se interessa pela política, mora na zona rural, não tem condições de chegar até a cidade para votar. É muito custoso para a pessoa chegar e votar. Beleza, agora vamos voltar aqui e ver de novo o negócio. Foram 54 milhões e 500 mil votos para Dilma, 51 milhões e 41 mil votos para o Aécio. Ou seja, se a gente pegar desses 30 milhões de abstenções e pegar 1/5 como se fosse voto de pessoas que não querem nenhum dos dois, então temos 6 milhões. 6 milhões de pessoas que não queriam de jeito nenhum dos dois. 6 milhões de pessoas, eu posso falar que estou sendo bem conservador nesses números, né, de pessoas que não aceitam nenhum dos dois e não queriam participar da eleição ou não votaram ou votaram como protesto. Certo? 6 milhões de pessoas... No cenário que a gente está vendo aqui, dos 51% e 48%, 6 milhões de pessoas inverteria o placar. Se essas 6 milhões de pessoas tivessem votado no Aécio, por exemplo, o Aécio teria ganho. Como assim? Mas essas 6 milhões de pessoas não estão satisfeitas com o Aécio. Assim como se essas 6 milhões de pessoas tivessem votado na Dilma, a vitória seria muito maior para a Dilma. Se eu somar esses 6 milhões no contra, então assim, eu tenho mais da metade do Brasil que se envolve com política contra a Dilma e temos mais da metade da política contra o Aécio ou qualquer outra pessoa. O cenário que a gente tem desde as eleições de 2014 é que mais da metade do Brasil não está satisfeito com a política, com quem está presidindo o Brasil no mínimo, né? Que é, eu acho que uma das mais importantes. Aí que tá. Se temos mais de 50% das pessoas não aceitando o cenário político, é um problema. E a gente está vivenciando esse problema. Então vamos lá. Quem se apoderou disso? Uma pessoa bela, recatada e do lar? Tá entendendo como surgiu? Esses dados eram mais suficientes para qualquer partido político, qualquer um que queira ser um líder político, assumiria a liderança para um cenário contra o atual cenário político. E teria o apoio de mais de 50% da população. Então é fácil fazer um impeachment com esses dados. Infelizmente, eu acredito que o impeachment vai ocorrer devido a esses dados. O que aconteceu? Temos figuras espertas e corruptas no cenário político brasileiro. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando esse povo contra, que seria o povo pró-Aécio, que votou no Aécio, ou que no mínimo prefere o Aécio do que a Dilma, ou seja, não prefere a Dilma, e pegou essas várias abstenções, vários votos brancos e nulos, aliás, os brancos não, todos os nulos e as abstenções, pegou parcela disso e falou assim, não, vamos lá, vamos usar isso como manobra para ir contra o governo e assumir uma liderança política. Se esse era o intuito do Temer ou não, eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que tem pessoas dentro do Senado, do plenário, de tudo, que está usando esses números, essa população, para remover a eleita democraticamente Dilma. Seria bom
tirar a Dilma, colocar uma figura melhor? Seria. Agora o problema é quem é uma figura melhor? Ah, qualquer porta. Olha, eu acho que se colocasse só uma porta tava bem. Mas então, o problema não é o impeachment em si, ao meu ver. Temos muitos corruptos envolvidos com escândalo no movimento pró-impeachment. Como o Rodolfo falou, né? Se for impossível a gente chegar no consenso, a gente tem que chegar o mais próximo disso possível. E, infelizmente, o mais próximo disso possível é a Dilma. Mas nós temos que participar e não podemos entrar em pânico por causa disso. Não podemos querer loucamente tirar alguém e culpar alguém e acabar se aprofundando ainda mais e perder conquistas que nós conquistamos. Temos que ir com calma, é um cenário bem crítico, é uma questão polêmica e tudo mais. Agora vamos falar da segunda parte. Gente, vocês assistiram a votação do impeachment? E só de ver os vídeos curtos das pessoas gritando pela minha família, pelo meu neto, pela minha igreja, eu já passei mal. Claramente, daquele vídeo de votação, as pessoas não estão interessadas em política. Não todos, né? Tiveram pessoas que realmente falaram assim, olha, não, sim, porque eu acredito que sim, vai melhorar, ou não, acredito que isso daí seja um golpe, não concordo com isso. Teve pessoas razoáveis, teve algumas pessoas razoáveis, mas a grande maioria das pessoas que estavam votando estavam nem aí pra política. Eles estavam querendo o quê? Esconder Lava Jato, pelo meu neto, por mim, pela minha religião, pelo meu salário, e pra mim continuar na política, eu voto sim. Ele tá pouco se lascando pro que tá acontecendo no Brasil, ele tá pouco se lascando pro que vai acontecer com o Brasil. Ele quer garantir voto, tá sendo sensacionalista, vários sensacionalistas. Aí vamos, né, pros dois casos mais extremos do dia da votação. Bolsonaro dedicando o voto dele a um torturador. E o Jean Williams tentando cuspir na cara do Bolsonaro. Ai, gente. Dá vontade de chorar. O Bolsonaro dedicando o voto dele a um torturador é o cúmulo do absurdo. Minha opinião, qualquer um que dedique o voto a um cara que tortura, ele está expondo a opinião dele de que tortura é uma possível solução, tortura é um método viável. Tem gente que concorda com isso. E aí vem a parte bem complicada da tolerância. Você tem que deixar um cara que simplesmente vai à frente de todos e fala assim, eu sou a favor da ditadura, existir. Agora, o cuspe do Jean Willis é a maior prova que ele não tem tolerância. Entendeu? É a maior prova de descontrole da própria pessoa. Tudo bem, dá pra perceber que o Bolsonaro provoca, desnecessariamente. Fica lá, que lindinho, alguma coisa que ele falou que eu não sei. E dá pra ver ele fazendo isso. Só esse movimento aqui é provocativo. Agora, o Jean Willis cuspir é absurdo. Isso é um absurdo. Que cara é esse que perde o controle a ponto de fazer isso? Ou pior, pode ter sido premeditado. Você tem que, quando você está num cargo político, entender que existem opositores e tudo vai se resolver, como o professor Rodolfo disse, a posteriori, tipo, depois dos fatos. Quanto tempo posterior? 2 anos? 1 ano? 1 mês? Nunca se sabe. O que nós sabemos é que o cenário político brasileiro está totalmente intolerante, totalmente extrematizado. A política no Brasil está complicada porque mais de 50% da população brasileira não apoia Dilma. A maioria está sendo levada por um movimento claramente oportunista. É uma manobra política suja? É. E nós sabemos que eles estão tentando o quê? Abafar o caso Petrobras. Pessoas do Lava Jato estão se dando mal, estão com medo, estão usando isso como manobra para tirar a atenção ou tentar fazer, de certa forma, impedir que o processo continue. Temos que permitir que pessoas como o Bolsonaro elogiem ou dediquem o voto para torturadores? Temos, entendeu? Temos que olhar aquilo e falar que absurdo e tentar educar todo mundo de certa forma. Não podemos ser agressivos,
não podemos ser intolerantes. Aí vem uma coisa que eu acho que o brasileiro gosta de fazer, é barraco. A pessoa que é resolvida com os seus princípios, não posta uma foto falando: se você concorda com esse cara, me exclua do seu Facebook. O que você está querendo com isso? Você não está querendo que o cara te exclua. Se alguém coloca coisa do Bolsonaro lá, se você é resolvido com a sua opinião, você vai lá, nossa, os caras tá curtindo torturador. Nem pede desculpa, nossa, mano, passou da linha. Deleta, acabou. Se você posta uma foto e me exclua do seu perfil, você tá querendo o quê? Arranjar problema, fazer barraco. Olha, eu não gosto de você, viu, seu idiota? Gente, pra que você faz isso? Né? Essa é a minha opinião sobre o cenário brasileiro, que tá um caos, mas eu tô querendo explicar, expor o meu ponto de vista do Brasil. Entendeu? Porque eu vejo vários vídeos de pessoas falando sobre várias coisas e não me representa, pessoas falando que é golpe, pessoas falando que não é golpe, que tem que tirar porque a Dilma é o que está trazendo o caos pro Brasil, que eu discordo, ela só é uma figura política ruim, mas foi o mais próximo do consenso possível, infelizmente. E foi eleita democraticamente, então você tem que ter uma medida para a próxima eleição ou para qualquer outra coisa. Meus familiares próximos que são a favor do impeachment, eu não sou a favor do impeachment, eu não sou a favor do PT, mas também, infelizmente, é a figura que nós temos aqui. Para manter a democracia, temos que ter outras articulações, podemos criar um movimento para novas eleições já, que eu acho que vai dar na mesma. Porque, querendo ou não, a Dilma propôs uma reforma política, eu não sei qual que foi, mas eu sei que ela não foi discutida. Se foi uma proposta tão ruim que as pessoas nem chegaram a discutir, as pessoas estão erradas. Qualquer proposta oferecida, você tem que ser discutida. Putz, isso aqui tá um lixo, Dilma. Nossa, essa proposta que você fez foi horrível. Mas, ó, então, a contraproposta tá aqui, ó. Nossa, você tá muito longe do que a gente quer. Discute isso, né? Não combate, entendeu? Não ignora. Se ela oferecer uma proposta lixo, vai lá, dá uma contraproposta e vamos tentar discutir o pacote de reforma política brasileira. Então essa é a minha opinião. Eu não sei nem como encerrar esse vídeo, cara, de tão absurdo que é de falar de política brasileira. O que eu sei, a mídia está sendo totalmente tendenciosa. Está sendo uma mídia totalmente bela e recatada e do lar, que essa matéria foi ridícula, mas assim como o rei do camarote comprou um espaço e foi lá. E se uma revista grande como essa, infelizmente, de alto alcance, faz uma matéria bela, recatada e do lar, só quer dizer que essa revista é não confiável para fatos imparciais. Todas as matérias nela estão sujeitas a parcialidades, né? É isso, galera. Vídeo bem longo, minha opinião sobre o que está acontecendo agora na política. Mais uma vez, obrigado, professor Rodolfo. Deixo mais uma vez o link dele aqui. Meu canal não é sobre política, meu canal não é sobre fatos e atualidades, né? Mas meu canal tem alguns tutoriais, tem as minhas opiniões, é o meu canal que eu simplesmente coloco qualquer tipo de conteúdo. Se você se é interessado por isso, se inscreva no meu canal, Tutorial do Caspa, eu sou o Caspa. Fica a minha opinião, né? Se você discorda ou concorda, pode comentar, pode fazer um vídeo resposta expondo sua ideia, seja a favor ou contra a minha, né? E a gente conversa sobre isso, porque aí eu também me informo sobre a política, certo? Bem, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Beijos, abraços e tchau!